Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar com você sobre frações, certo? Mas bem, antes de mais nada, não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, curtir, mandar suas sugestões nos comentários, dúvidas, certo? Bem, vamos lá. Então a ideia com frações, né? Primeiramente, o que é uma fração? Uma fração é uma forma de eu representar um valor em termos de fatias deste valor, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma circunferência. Se eu representar uma parte dela, uma parte dessa circunferência, eu posso estar dizendo aqui neste exemplo que eu tenho metade da circunferência. Ou, em termos de fração, eu tenho o equivalente a 1/2, ou seja, uma parte de 2, certo? Eu posso ter outras representações, eu cortar em 4 fatias e pegar uma delas, eu tenho 1/4. Se eu dividir em 8, por exemplo, e pegar 3 partes, eu tenho 3/8, então a fração tem dessa maneira. Eu posso também ter frações maiores, por exemplo, eu tenho uma inteira mais uma metade, certo? Que é onde começaria a ter alguns problemas, certo? Então aqui eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, 3/2, né? Como se eu tivesse 3 metades, mas a gente vai vendo no caminho. Então aqui é só um apanhado rápido para ver o que é uma fração, para relembrar, mas a fração representa uma parte de um todo ou uma quantidade representada em partes, como nesse aqui, certo? Outro ponto também é lembrar que a fração também é uma divisão, né? 4/2, por exemplo, é a mesma coisa que 4 divididos por 2, que é igual a 2 neste caso. Então, também temos isso, tá? Mas agora o ponto aqui são as operações que nós devemos fazer com as frações, né? Então, eu vou começar pelas mais fáceis, né? E depois eu vou ir para as mais complicadinhas. As mais fáceis aqui de antemão, eu digo que é a multiplicação e a divisão, certo? Bem, a multiplicação de frações, por exemplo, 3/2, eu vou multiplicar com 7/8, certo? Ela é bem simples, porque na multiplicação basta multiplicar numerador com numerador, né? Quem é o numerador? É o primeiro número. E o de baixo a gente chama de denominador. Então, multiplicar 3 com 7, que dá 21, e 2 com 8, que vai dar 16. Então, a multiplicação de frações ela é mais fácil, porque tu só vai multiplicar, né, os correspondentes, ok? Quando eu tenho apenas um valor, por exemplo, 4 vezes 3 meios, por exemplo, 3/5, certo? O que acontece? Quando eu tenho só um número, bem, este número aqui, ele sempre vai ser encarado como um numerador, né? Então, alguns livros indicam que toda vez que temos um número sozinho, um número inteiro, ele tem o 1 invisível, daí tu utiliza ele. Mas uma maneira mais fácil é de pensar que o número que está sozinho sempre vai ser um numerador para quem está à frente. Então eu tenho esse 4 multiplicando 3/5, é a mesma coisa que pegar o 4 e multiplicar com 3. Vamos ter 12/5 aqui. Eu posso ter apresentado em forma de uma fração, por exemplo, desse jeito. Mas esse 2, veja que ele está sozinho, não faz parte de uma fração. Então, ele é um numerador. Então, ele vai multiplicar apenas com 1. Vou ter 2/3, certo? Então, a multiplicação de fração é a mais simples, pois a gente já multiplica direto. Caso não apareça um valor embaixo, é porque temos unicamente um numerador, né? Que é o que seria o 1 invisível, que é 1 vezes 3. Mas aqui é mais fácil já pensar assim direto para ter essa prática, certo? A divisão de fração, tá? Ela é um pouquinho diferente, porque a gente tem, por exemplo, 3/2 eu posso dividir com 8/7, que nem eu tenho aqui. A divisão de fração, ela vira uma multiplicação, só que a gente sempre tem que inverter a fração que estaria sendo o divisor, né? Então, aqui neste caso, em vez de 8/7, eu inverto, vira 7/8 e faço a multiplicação,
né? Que nem no exemplo anterior aqui. Acabo tendo isso. Se eu tiver, por exemplo, 3 meios, eu quero dividir por 2, novamente, é este valor, geralmente é representado pelo travessão maior, que separa as frações. Se eu quero dividir por este aqui, basta ou eu penso no 1 invisível, certo? O que ficaria 3 meios vezes 1 meio, né? Invertir, daria 3 quartos. Ah, esse aqui daí já tem que pensar naquele 1 invisível, né? Ou seja, sempre pensar em inverter a fração na divisão. Ok? E um outro exemplo, olha só. Tenho 4 terços, por exemplo, e isso aqui, ou melhor, tenho 2 vezes x igual a 3 quintos. Esse 2 vai passar dividindo, certo? Mas olha só, ele vai fazer justamente este processo aqui. E veja que este processo aqui vai trazer isso, ó, 3 quintos divididos por 2. O que seria a mesma coisa que 3 quintos vezes o 1 meio. Que no fim, veja, esse 2 quando passa dividindo, ele vai passar o quê? Multiplicando com o denominador, né? Ou seja, todos os valores que passam dividindo numa equação, por exemplo, eles vão se dividir, só que daí para isso a gente basta multiplicar esses valores com o denominador que já estiver ali, tá? Então essa é uma outra situação que envolve a divisão de fração. Então temos ali a inversão, quando temos frações completas, e quando eu vou pegar simplesmente passar um número inteiro, que não é uma fração, dividindo, basta eu pegar esse valor e multiplicar no denominador. Posso fazer isso com 3x igual a 2 oitavos, por exemplo. Então x ficaria 2 sobre 24, que o 3 passaria dividindo com o 2, mas multiplicando com o 8. E aqui daria para simplificar, né? Ficaria 1 dozeavos, né? Eu não estou falando de simplificação aqui porque o foco é nas operações, certo? Bem, temos agora a potência e a raiz, que são também mais fáceis de ver, certo? Mas quando eu tenho, por exemplo, 3 meios elevado ao quadrado. Bem, o quadrado significa que eu vou repetir aquele valor 2 vezes e se multiplicar entre si, o que daria 9 quartos aqui. Ou seja, a potência de uma fração, né, a potência de uma fração completa, que é por isso que eu coloco esses parênteses, é igual à potência de cada um dos termos dessa fração em separado, né, 9 quartos, certo? Se aparece isso aqui, por exemplo, é diferente de aparecer com o parênteses. Por quê? Porque o parênteses está dizendo que a potência de 2 está sendo feita em toda a fração. Aqui eu estou dizendo que estou fazendo apenas no 3. Então eu teria isso. Muito cuidado com isso. Então o parênteses, ó, ele vai indicar se eu tô, quais os termos que eu tenho que fazer, né, o cálculo da potência. Se não tiver o parênteses, significa que eu estou fazendo simplesmente com o número ao lado. Tá? E a raiz é a mesma coisa, né? Raiz de um número, por exemplo, 64 sobre 49. A raiz é mais fácil de ver, pois a raiz ela vai envolver todo o valor que eu preciso fazer a raiz. Então, neste caso, seria a raiz em separado de cada um deles, tá? Que aqui, neste caso, vai dar 8 sétimos. Né? Então, a raiz ela é mais fácil porque a raiz ela vai cobrir justamente o número que eu quero. Então, eu consigo ver bem, por exemplo, se eu tenho isso aqui, por exemplo, ser diferente deste de cima, porque ó, a raiz está apenas no 64, né? Aqui seria 8,49 avos, no caso, certo? Então, a potência e a raiz também são outras operações fáceis de fazer, tá? Então, quando temos multiplicação, divisão, potência ou raiz, são cálculos mais tranquilos de fazer. Agora a gente vai para o mais complicadinho, que daí seria a questão da soma e subtração. A soma e subtração.
Eu posso fazer eles juntos num exemplo aqui, mas a soma e subtração de raízes, ela tem vários métodos que a gente pode fazer. Eu vou ensinar um aqui, que é o que mais aparece na maioria das questões, certo? Que eu vou fazer o seguinte exemplo. 3/5 mais 2/3. E esses dois, por exemplo, certo? O primeiro método é o que a gente conhece como método do MMC, tá? Que alguns devem conhecer, que eu vou fazer o quê? O MMC entre os denominadores, tá? Mas, maioria das vezes, os denominadores são números pequenos ou números primos, então o MMC acaba sendo sempre a multiplicação deles. Então, basta eu multiplicar os denominadores. Isso eu posso fazer com qualquer questão, tá? Vai ser um método, pode dar um caminho diferente, com certeza, mas vamos chegar sempre no mesmo resultado. Então, aqui, ó, 5 vezes 3 dá 15. E aí, a segunda parte é o quê? Eu vou, para cada uma das frações, pegar esse denominador que eu achei como resposta e dividir, né, pelo denominador da minha fração. Ou seja, 15 divididos por 5 vai dar 3. Então, eu vou ter 3 vezes 3. E aqui vamos ter 9. Faço o processo novamente. 15 divididos por 3 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, pega esse sinal, mais, e o resultado que dá aqui, 10. Temos, então, neste caso, 9/15, ou 9 sobre 15. E eu posso fazer isso com frações maiores, né? Eu posso, com frações maiores não, mas com mais termos. Se eu botar aqui 1/3 menos 4/5 novamente. Tá? Bem, aqui, ó, vejo que eu tenho 5 nos dois. Então, o MMC seria novamente 15, se for fazer. Tá? 15 divididos por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Pega esse sinal. 15 divididos por 3, 5. 5 vezes 1, 5. 15 divididos por 5, 3. 3 vezes 4, 12. Então, acabamos aqui. 9 menos 5 dá 4. 4 mais 12 vai dar 16. Ou seja, vamos ter 16/5 aqui. Então, este é o método que tu consegue fazer com qualquer fração, qualquer quantidade de valores, e é o método que vai sempre dar certo. Tá? Tem outros métodos que a gente pode fazer, tá? Que também dão um resultado mais fácil, que é quando tu tem, por exemplo, apenas dois valores. Que nem aqui, fazendo novamente, ó, 3/5 mais 2/3 igual. O denominador multiplica os denominadores. Então, 5 vezes 3, 15. E o outro processo, que é o que dá para fazer direto, é multiplicar cruzado. A diagonal que começa de cima é a diagonal principal, é a primeira. Então, 3 vezes 3 dá 9, mais, pega o sinal, 2 vezes 5, que dá 10. E chegamos novamente no mesmo resultado. Só que aqui a gente tem que cuidar, porque essa é a primeira diagonal, tá? Que é a diagonal que começa descendo, tá? Da esquerda para a direita, né? Então, a primeira diagonal, a segunda diagonal. Se trocar a ordem, acaba trocando o sinal do teu resultado ali. Isso pode dar algum problema. Tá? Mas é um método que dá para fazer quando o quê? Quando eu tenho apenas duas frações. E um outro método aqui é quando eu tenho um número inteiro, que eu vou somar ou subtrair com uma fração, por exemplo, certo? Que eu posso utilizar da técnica da simplificação inversa, é o nome que eu estou dando. O que eu quero dizer com isso? Quando fazemos um cálculo desse jeito, por exemplo, sabemos que isso aqui é uma divisão, mas sempre podemos simplificar. Por exemplo, aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 3, que daria 4 sobre 1, que é igual ao próprio 4. Então, aqui é o ato de simplificar. O que a gente pode fazer é simplificar o contrário, né? Fazer o caminho inverso. Como? Eu vou pegar no 4 e olha só, eu posso simplesmente multiplicar em cima e embaixo
por 3, que é o denominador que eu preciso, que eles não têm em comum, né? Que o que acontece? Aqui ficariam 3 vezes 4, 12, mais 1/3. E aí, quando eu tenho denominadores iguais, eu não preciso fazer MMC, nem dividir, não preciso fazer toda essa etapa. Eu posso simplesmente manter o denominador e somar os numeradores diretamente. E isso pode facilitar algum processo. Então, eu sempre posso multiplicar em cima e embaixo pelo denominador da outra fração. Eu posso fazer aqui, por exemplo, com outro cálculo. Olha só. 2 mais 5/4. Posso muito bem multiplicar o 2 em cima e embaixo por 4. Aí, se eu multiplicar em cima e embaixo, eu estou o quê? Multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Então, eu não vou mudar o valor real. Ele continua sendo o 2, só que com uma outra cara. Aqui, neste caso, ó, fica 8/4. E confere, se tu pegar 8 e dividir por 4, tu vai encontrar 2 novamente. Então, eu não modifiquei o valor. Eu só alterei ele. Como tem o mesmo denominador, 4. 8 mais 5 vai dar 13. Então, aqui eu consigo fazer. Este é um método mais rápido de fazer, né? Porque daí tu tá simplesmente transformando numa fração com o mesmo denominador. Tu pode, inclusive, fazer isso para esses outros cálculos aqui, né? Por exemplo, 1/2 menos 1/3. Eu posso muito bem fazer o seguinte, multiplicar o 1/2 por 3 em cima e embaixo, enquanto 1/3 multiplico por 2 em cima e embaixo, né? Eu troco ali, ó, de denominadores. Por quê? Porque eu sei que os dois vão chegar no valor 6. Aqui fica 3/6 menos 2/6. E aí, mantenho o denominador, 3 menos 2, 1. Também consigo fazer. Claro, essa aqui é uma das formas que eu posso fazer, né, de multiplicar em cima e embaixo. Mas este aqui é o método mais geral, que daí para quem tem mais dificuldade de pensar em valores, fazer isso. Ou eu posso simplesmente pegar as frações e multiplicar em cima e embaixo por um número que eu sei que vão chegar no mesmo resultado. Geralmente os denominadores trocados, né? Ó, 1/5 mais 1/7. Posso multiplicar 1/5 por 7 em cima e embaixo e 1/7 por 5 em cima e embaixo. Teria o quê? 7 sobre 35 aqui, né? Um valorzinho maior, mais 5 sobre 35. O que daria, mantenho o denominador, 7 mais 5, 12. Eu tenho 12 sobre 35. É uma outra maneira de se fazer, que daí tu consegue encontrar outros valores. Poderia ser um 2 aqui? Poderia. Ia dar 7 vezes 2, ia ser um 14 aí do meu resultado. E aí ia dar um valor diferente, aqui ia dar 19. Tá? Mas eu sempre posso fazer daí usar da multiplicação para simplificar, que daí eu não preciso fazer MMC, passar embaixo e dividir, eu posso fazer isso direto. Tá? Então aqui são algumas formas de se realizar o cálculo com fração, certo, pessoal, que eu trouxe. E bem, espero que tenha ajudado. Se alguém tiver alguma sugestão, dúvida, pode postar nos comentários. E não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo, pessoal? Então desejo para vocês bons estudos e até a próxima!